Desde o icônico GTA San Andreas de 2004, jogos da Rockstar têm sido cercados por mistérios e mitos, envolvendo histórias de aparições de UFOs, fantasmas e todo tipo de bizarrice que se possa imaginar. Embora essas lendas tenham se tornado bastante populares, gerando uma enxurrada de vídeos sobre o assunto, elas nunca passaram disso, de meras lendas e boatos. Mas a partir do Undead Nightmare e GTA V, a Rockstar decidiu quebrar esse paradigma, atendendo ao anseio dos jogadores e incorporando nos seus novos títulos as tão amadas lendas e mistérios que cativaram uma geração inteira de jogadores. Mas com seu título mais recente, o Red Dead 2 de 2018, a Rockstar resolveu levar essa ideia a outro nível, incluindo diversos mistérios e segredos macabros e perturbadores, dos quais eu vou falar aqui nessa série, dedicado aos momentos mais sombrios do jogo. Mas atenção, o conteúdo desse vídeo pode ser extremamente perturbador a pessoas sensíveis, então eu aconselho fortemente que você não assista caso tenha menos de 18 anos. Mas você sabe o que é mais assustador do que ser encurralado pelos Nightfolks em Lagras? Pagar caro em jogos de PlayStation e Xbox. Por isso eu recomendo a nossa loja parceira Frega Games. Lá é o lugar certo para pagar barato nos teus jogos, já que além de ter todos os lançamentos do momento, eles ainda possuem todos os jogos da franquia Red Dead, incluindo o clássico Red Dead Revolver de 2004. Além de terem a entrega mais rápida do Brasil, a Frega funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição para acessar a loja e aproveitar as ofertas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Logo no começo do jogo, quando estamos a caminho de Valentine, nós podemos nos deparar com uma das cenas mais horripilantes de todo o jogo neste ponto do mapa, já que nesta localidade encontramos uma trilha bem perturbadora, repleta de partes mortais de origem humana, que nos levam até debaixo dos trilhos do trem. Chegando lá, nós encontramos um torso pendurado nos trilhos ao lado da frase "Observe os meus trabalhos". E caso tu siga o conselho e decida explorar a cena, irá encontrar a cabeça da vítima, que além de estar fincada em um dos pilares com uma faca, também guarda uma espécie de pergaminho em um dos seus olhos. Ao pegarmos o misterioso papel, descobriremos que na verdade ele é um fragmento de mapa. Nós podemos completá-lo visitando dois locais distintos no jogo, com o primeiro ficando numa rocha neste ponto do mapa próximo da estação Wallace. O segundo já fica um pouco mais distante em uma grande árvore ao lado da mansão Braithwaite. Todas as cenas são um show de horror por si só, mas para mim o destaque fica na cena da árvore em Lemoyne. Eu não sei vocês, mas esse corpo mutilado pendurado por correntes com sangue pingando em contraste com a natureza me lembra muito os cenários horripilantes do Outlast 2. Mas a cereja no bolo pode ser encontrada em Nova Hanover, quando visitamos o misterioso local revelado pelo mapa. Ele fica bem próximo da cidade de Valentine, neste ponto do mapa. Chegando lá, nós encontraremos uma casa em ruínas, mas o que estamos procurando não está na casa, mas sim na porta para o porão, pois se lembrarmos do mapa, veremos que ele tem uma senha composta pelos números 6, 34 e 32. Com essa senha, o Arthur pode abrir a porta e encontrar o horripilante covil do serial killer, onde ele guarda diversos restos mortais das suas vítimas. Esse é facilmente um dos locais mais pesados de todo o jogo, pois dá pra ver que a Rockstar não teve pudor algum para criar esse cenário, já que ele é um verdadeiro show de horrores à parte, com uma vasta coleção de crânios humanos e restos mortais, contendo até mesmo dois corpos suspensos por correntes. Além de tudo isso, nós também podemos encontrar diversos artigos de jornal relatando o sumiço das vítimas do serial killer. Então, além de ser um verdadeiro psicopata torturador que gosta de impor desespero e dor às suas vítimas, o cara ainda é um sádico que se alimenta do desespero das famílias que recorrem à imprensa na esperança de reencontrarem os seus entes queridos. Mas felizmente para essas famílias, o Arthur pode acabar com essa impunidade, encontrando o serial killer e acabando com a sua vida. Eu não sei vocês, mas esse é definitivamente uma das melhores missões secundárias do Red Dead 2, já que o serial killer Edmund Lauren Jr. é um dos personagens mais bem construídos do jogo, sendo suspeito até mesmo de ter assassinado o time atlético de Blackwater. Tu não faz ideia do que eu tô falando? Então assiste esse vídeo que eu postei aqui no OEG há alguns anos. Eu vou deixar o link aí na descrição. Partindo para a cidade de Saint-Denis, nós podemos testemunhar uma das cenas mais horripilantes de todo o jogo caso a gente visite 5 localidades diferentes dentro da cidade. Elas ficam localizadas nestes pontos do mapa e podem ser visitadas na ordem que o jogador preferir. Em cada uma delas nós encontramos uma frase com um dizer mais bizarro do que o outro, do qual o Arthur precisará inspecionar para anotar no seu diário. Ao examinar a última frase, o Arthur desenha no seu diário algo que se revela como um tipo de pentagrama.
cujas pontas coincidem com a localização das gravuras. Esse desenho revela uma localização misteriosa na cidade neste ponto do mapa. O Arthur deve visitar o local entre a meia-noite e 1h da manhã. Chegando lá, nós encontraremos, acredite se quiser, um vampiro degustando o cadáver da sua vítima. Mas a bizarrice não acaba por aqui, já que nós podemos entrar em uma luta corporal com ele. Só não esqueça de tomar bastante cuidado, pois o vampiro faz parte do seleto grupo de NPCs dentro do jogo que podem ceifar a vida do Arthur com apenas um golpe. Eu acho melhor prevenir do que remediar, então recorra à boa e velha pólvora, acabando com a vida milenar da criatura e se apossando da sua arma, que é uma incrível adaga ornada de prata, que é um item único e perdível dentro do jogo, então não te esquece de pegá-la logo depois de matar o vampiro. Ao encontrar essa criatura pela primeira vez, eu pensei que se tratava de algum louco se passando por um vampiro, mas sempre que eu paro para analisar o personagem, fico mais convencido de que se trata de fato de um vampiro. Uma das provas para isso pode ser encontrada a muitos quilômetros de Saint-Denis, nos arredores do rancho McFarlane. Lá pode ser o fatídico local da fuga da criatura, já que podemos encontrar uma carruagem acidentada com um cavalo e o motorista assassinados. Apesar do homem ter sido bizarramente enforcado na própria carruagem, isso não é nem de perto o mais bizarro de toda a situação, já que logo ao lado podemos encontrar um caixão que está misteriosamente vazio, deixando subentendido que esse poderia ser o lar do antigo vampiro que ressurgiu do além e foi a Saint-Denis para continuar o seu reinado de terror. Eu digo continuar, pois um artigo de jornal dentro do jogo relata que o trabalho do vampiro já foi visto na cidade há alguns anos, quando alguns cadáveres foram encontrados em Saint-Denis em condições bem peculiares, com a pele pálida e com marcas de dentes, similares a de mordidas de cachorro e hiena. Além disso, os cadáveres também eram deixados ao lado de escrituras misteriosas que eram feitos com o sangue das vítimas. Após muita mobilização da força policial, o autor dos crimes acabou sendo detido pelas autoridades, tendo a sua identidade finalmente revelada, sendo um homem chamado Bosco Lopes. Ele foi prontamente enforcado pelos seus crimes, já que o povo da cidade estava vivendo amedrontado, sedentos para que o reinado de terror fosse interrompido. Mas o inimaginável aconteceu, já que anos após a morte de Bosco Lopes, as mortes ritualísticas retornaram a acontecer, aflorando a preocupação do povo e das autoridades, que imediatamente recomendaram que todos os residentes não saíssem de casa à noite. Com a volta das mortes, o artigo de jornal e a cena que testemunhamos próximo do rancho McFarlane, nós podemos chegar à conclusão de que o Bosco Lopes era de fato o vampiro que retornou à vida. Isso explica a simbologia da morte do motorista, que por alguma razão desconhecida foi misteriosamente enforcado pelo seu algoz. Se analisarmos, veremos que essa morte foi a forma do Bosco mandar uma mensagem, já que ele foi morto da mesma maneira e agora está retornando a Saint-Denis para finalmente executar a sua vingança maquiavélica. Mas infelizmente para o vampiro, ele teve a infelicidade de cruzar o caminho do vaqueiro mais badass de todo o oeste, então os seus planos foram interrompidos. Mas e tu, conhecia toda essa história de fundo do vampiro de Saint-Denis? Tu acha que ele é um louco se passando por uma criatura milenar ou é de fato um vampiro? Deixa tua visão aí nos comentários. Para encerrar esse primeiro capítulo da série de momentos sombrios do Red Dead 2, eu vou falar de um evento muito macabro e assustador que, pelo incrível que pareça, eu nunca falei aqui no canal. Ele pode ser encontrado na região de Roanoke Ridge, que é conhecida por ser lar de muitos perigos, já que é uma área dominada pelos Murphy Blood, uma das gangues mais violentas, sádicas e sanguinárias de todo o oeste. Mas pelo incrível que pareça, eles não são a coisa mais horripilante dessa floresta, já que caso você visite este ponto do mapa, poderá testemunhar uma série de diálogos sombrios.
como deu pra ouvir, os diálogos são um pouco difíceis de serem compreendidos. Por isso eu tomei a liberdade de legendá-los para vocês. Nós presenciamos ao menos 3 vozes, com pelo menos uma delas sendo de um homem e as outras 2 de uma mulher. Analisando as falas individualmente, elas não fazem muito sentido, mas felizmente nós podemos encontrar a resposta para esse enigma caso a gente visite um dos cinemas do jogo. Existem diversos filmes em cartaz, mas um em específico chama muito a atenção, já que é intitulado como A Serenata Fantasmagórica. Ele conta a história de um jovem casal da vila de Annesburg, composto por Eugene Hutton e Ethel Bouchard. Certa noite, o casal saiu escondido para namorar na floresta, quando foram surpreendidos por alguns sons estranhos. Esses sons se revelaram vindos de um exército de fantasmas, que encurralaram o casal e os condenaram por suas transgressões morais. O Eugene teve sua cabeça cortada por um fantasma, com ela caindo sob as mãos de Ethel. Com toda a situação, a jovem garota fugiu de volta para Annesburg, temendo que a sua vida também fosse ceifada. Ao chegar em casa, ela respirou aliviada, pensando que finalmente estava a salvo, mas para a infelicidade de Ethel, isso não era verdade, já que ao contar do ocorrido para os moradores, que o seu amante havia sido assassinado por um exército de fantasmas, ela acabou sendo acusada de ser uma bruxa, tendo invocado os mortos de propósito para matarem Eugene, já que ela estaria supostamente incomodada por suas investidas indesejadas. Nessa mesma noite, Ethel foi condenada à morte, sendo queimada em uma fogueira no centro da vila. Assim, o jovem casal de Annesburg teve suas vidas ceifadas, dando fim à história de amor que estavam vivendo. Bom, pelo menos no plano dos vivos, já que no plano dos mortos o casal continua unido, assombrando os viajantes que se atrevem a passar pela misteriosa floresta de Annesburg. O curioso de assistirmos ao filme é que as frases soltas que escutamos na floresta finalmente passam a fazer sentido, pois nele descobrimos que essas frases são na verdade as últimas palavras do casal. Elas chegam até mesmo a serem citadas no filme, então eu vou deixar rolar um breve comparativo aí pra vocês. Must be a sick calf looking for its mama. They've been known to fall like that. Let me take a look. What's that terrible noise? Must be a sick calf looking for its mama. They've been known to fall like that. Well, old Eugene went and disappeared around the tree, came out the other side, and gave her a terrible fright. Boom! She let out a shriek, then went to chastise him. You should be ashamed of yourself, Eugene Hutton, she said. Instead of giving a girl protection, you go carry on acting foolish and fresh like the Queen's Pride sister. You should be ashamed of yourself, Eugene Hutton. Not of your street western. Mas e tu, sabia que essas vozes misteriosas tinham uma história tão densa por trás? Responde essa pergunta aí nos comentários, me contando também a história de quando tu testemunhou esse mistério pela primeira vez. Eu tive a infelicidade de descobrir de madrugada, quando tava me aventurando para concluir os pedidos de caça. Então, logicamente, eu tive que ir ao banheiro para trocar as minhas cuecas logo em seguida. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda restam muitos momentos sombrios para serem falados aqui nessa série. Então me fala aí nos comentários se tu quer assistir a parte 2 desse vídeo, comentando o hashtag faz a parte 2. Só não esquece de estar inscrito no canal e com o sininho ativo, pois assim tu receberás notificações de novos vídeos. E caso tu tenha curtido o conteúdo e queira apoiar meu trabalho, considera juntar-se ao seleto grupo de membros do canal do OEG. Além de aparecer na lista de apoiadores, tu tem acesso antecipado a novos vídeos, ingressa no grupo exclusivo de apoiadores no Discord e concorre a fantásticos sorteios mensais. Basta clicar no botão de seja membro e escolher uma modalidade para se associar. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!